Pessoal, então vamos dar início aqui à análise de algumas questões que caíram em algumas provas do último concurso da ANSA, que é uma subsidiária da Petrobras. As provas foram realizadas no último dia 26 de abril de 2026. Então peguei aqui a prova de caldeiraria, ênfase 17, manutenção caldeiraria, e já vou ressaltando aqui. Eu já citei inúmeras vezes aqui que eu tenho muitas ressalvas em relação à banca Sebrasp, porque a impressão que eu tenho, e não sou o único, é que as provas para a área técnica, para a área de engenharia, não são elaboradas por pessoas que conhecem profundamente o assunto. Então, é normal, é natural que haja muitos equívocos nas questões que são elaboradas para as áreas de engenharia. Não somente a área de nível superior, mas também de nível técnico. Então, muitas questões anuladas, muitas questões controversas que não têm ali o seu gabarito alterado, o que acaba gerando, né, muitos conflitos, muitos processos judiciais, e não foi diferente com as últimas provas. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, analisar algumas questões. Não vou analisar a prova inteira para o vídeo não ficar extenso, mas eu vou analisando aqui parte a parte e a gente vai soltando o vídeo ao longo da semana ou dessas próximas semanas, tá? Então vamos aqui começando pela primeira questão da parte específica, onde é dito o seguinte: com relação aos ensaios de materiais, julgue os itens a seguir. Então estamos dentro da disciplina de ensaios de materiais. Lembrando que as disciplinas, elas não são soltas, né? Elas se comunicam. Por exemplo, quando a gente fala de ensaios de materiais, a gente tem assuntos aqui que vão flutuar ali, por exemplo, dentro da disciplina de materiais de construção, dentro da disciplina de resistência dos materiais, dentro da disciplina de elementos de máquinas. Então, as disciplinas, elas se comunicam, tá? Você não estuda assim, as matérias de maneira solta, então elas vão se comunicar. Então, muitos assuntos que a gente vai passar aqui por ensaios de materiais, a gente vai estudar também em outras disciplinas. Questão de número 31. Entre os fatores a serem considerados nos ensaios para se avaliar as propriedades mecânicas, lembra lá das propriedades mecânicas? Ductilidade, resistência mecânica, resiliência, elasticidade, plasticidade, tudo isso é propriedade mecânica, entre outras, tá? Incluem-se a natureza da carga aplicada, ou seja, o tipo de carga que eu estou aplicando, a duração de aplicação, esse é um fator importante, se vai ser rápido, se vai ser longo. A título de exemplo, tá? Já posso adiantar aqui para vocês que alguns ensaios que a gente realiza na Petrobras podem levar até meses, tá? Existem, obviamente, ensaios que são dinâmicos, ensaios rápidos, mas existem ensaios que nós fazemos que podem durar meses. Aí ele ainda fala assim: a duração, né, de aplicação dessa carga e as condições ambientais, ou seja, ele apresenta para a gente aí 3 fatores que a gente deve julgar se são importantes ou não, né? A natureza da carga de aplicação, a duração de aplicação e a condição ou as condições ambientais. Por exemplo, se eu pegar como exemplo esse ensaio que eu citei aqui, que pode durar meses, se esse ensaio for realizado em um ambiente em que possa promover corrosão ali da peça, por exemplo, que eu estou submetendo a um ensaio, isso vai impactar ali no resultado do ensaio. Se eu estiver trabalhando num ambiente nocivo, aquele componente, num ambiente corrosivo, obviamente, né? Por isso, está certa a questão de número 31. Lembrando que a banca Sebrasp, né, a gente vai julgar se está certa ou errada a afirmativa que o examinador vai nos trazer. Nesse caso aqui, ó, está certinha, tá? Não há o que discutir. A próxima questão, questão de número 32, é dito o seguinte: os ensaios com líquidos penetrantes têm como finalidade a detecção de descontinuidades abertas na superfície das peças, como trincas, poros e dobras, que não sejam visíveis a olho nu. Enquanto que
Os ensaios de resistência à fadiga são meio de definir os limites de tensão e o tempo de uso de uma peça ou de um elemento de máquina, sendo também utilizado para definir a aplicação de diferentes materiais, tá bom? Então, a definição perfeitinha aqui, tá? Não há, ou as definições, né, como a gente está falando de dois tipos de ensaios aqui, está certinha, tá? Não há o que discutir. O que poderia gerar algum conflito aí é quando ele fala de poros, né? E poros, normalmente, a gente está falando de defeitos internos. Porém, observe que nesse caso aqui ele ressaltou, né, que esse tipo de poro aqui seria um poro superficial, mas que não estaria visível ali a olho nu. Então poderia gerar um pouquinho de conflito aqui, mas está certinha a questão de número 32. É por isso que eu falo, né? Os examinadores poderiam se dar o trabalho de elaborarem uma questão que não desse margem para interpretações, né? Que fosse bem objetiva, que simplesmente avaliasse o conhecimento do candidato. Na questão de número 33, é dito que o gráfico de tensão versus deformação da figura 17A1 caracteriza o comportamento de um material dúctil, enquanto que o gráfico da figura 17A1.2 caracteriza o comportamento de um material frágil. Na verdade, ele inverteu, né? Por quê? O que você teria que saber? Os materiais frágeis, quando nós submetemos ele ali ao ensaio de tração, que é justamente quem vai plotar para a gente o diagrama tensão-deformação, os materiais frágeis não apresentam ali o comportamento plástico, ele só tem a região elástica e logo ele se rompe, que é definido aqui ou caracterizado pelo gráfico da figura 1. Então, o gráfico da figura 1 é para materiais frágeis, diferentemente da figura 2, que é para materiais dúcteis. Os materiais dúcteis são caracterizados, né, por ter ali, após a passagem da região elástica, onde a gente tem uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação, inclusive é dentro do regime elástico que a gente determina ali o módulo de resiliência, a gente vai entrar na região plástica e após a região plástica há um rompimento, né, lá no final do nosso diagrama. Então, na verdade, ele inverteu aqui. O gráfico 1 é para materiais frágeis e o gráfico 2 para materiais dúcteis. Portanto, está errada a questão de número 33. E aí vamos para a última questão da disciplina de ensaios de materiais, questão de número 34, onde é dito o seguinte: considere a figura a seguir que apresenta o resultado do ensaio de torção de dois eixos, A e B, de veículos de passeio produzidos com dois materiais, um dúctil e um frágil. Nesse caso, o material do eixo A é um material dúctil e esse eixo sofreu uma fratura frágil por ter sido submetido a um elevado torque de rotação, enquanto o eixo B sofreu uma fratura dúctil relacionada à fadiga, né? Então ele mostrou para a gente o eixo A, falou que ele sofreu uma fratura frágil e o eixo B sofreu uma fratura dúctil. Então, para eu conseguir julgar essa questão, o que você precisaria ter de conhecimento para julgar essa questão, para saber se ela está certa ou errada, você precisaria saber o seguinte, e relembrar que os materiais dúcteis, lembra lá dos materiais dúcteis, essa propriedade dos materiais, que o material tem a capacidade de se deformar plasticamente quando submetido a um determinado esforço. Então, esses materiais, eles geralmente vão se romper por cisalhamento. Então, quando a gente tem um corpo de prova que é feito com material que possua essa propriedade, essa característica mecânica, quando ele for submetido à torção, ao esforço de torção, às solicitações de torção, ele vai se quebrar em um plano perpendicular ao eixo longitudinal. Tá? Então, é o que a gente consegue ver na figura B da questão. Por outro lado, os materiais frágeis, ou seja, aqueles materiais que vão se romper passado o regime elástico, os materiais frágeis, a característica ou essa propriedade mecânica é que ele não vai se deformar plasticamente. Então, esses materiais eles são menos resistentes à tração
que é o cisalhamento. E o que provoca isso, ou o que isso traz como consequência, melhor dizendo, se um corpo de prova é feito com material que possua essa propriedade e ele for submetido à torção, a ruptura ela vai tender a ocorrer ao longo de superfícies perpendiculares à direção das tensões de tração. Então, para vias práticas, né? Então eles vão se romper em superfícies que vão formar ali um ângulo de 45 graus com o eixo longitudinal do corpo de prova. E isto a gente vê na figura A. Em resumo, tá? Vou resumir isso aqui para você. A figura A é um rompimento de material frágil por torção e a figura B é o rompimento de material dúctil por torção. Tá? Então, essa questão aqui, o gabarito está errado, deve ser alterado ou, né, a depender do entendimento da banca, até mesmo anulado. Tá? Mas esse gabarito preliminar que a banca colocou está equivocado. Então, essa questão aqui é errada e o gabarito deve ser alterado, uma vez que a banca disse que estaria certo, tá? Mas está errado. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desta prova, né? Se você achou que estava muito difícil, muito fácil, equivocada, banca Sebrasp, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante a sua participação. Lembrando que a banca organizadora para os próximos concursos da Petrobras será a banca 6 Gran Rio, que inclusive já está contratada. A qualquer momento teremos aí um novo edital para nível superior.